pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já teve aquela ideia incrível e ficou com medo de desenvolver ela? Sabe o que é isso? Isso se chama autossabotagem. Vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar pra você, tintim por tintim, como que acontece isso e as formas que eu, Amanda, ando fazendo pra driblar essa situação. Vamos tentar entender o porquê o raios que a gente fica adiando tanto tempo a criação de conteúdo, mesmo querendo fazer muito acontecer, que dê certo, né? Porque como eu sempre faço questão de lembrar a vocês, o que a gente não muda, a gente acaba escolhendo. Mas Amanda, o que é essa autossabotagem na criação de conteúdo? Calma que eu vou dizer. Primeiro é crucial que a gente entenda que não é preguiça da nossa parte, tá? Porque você já, muitas vezes já elaborou a ideia e não sabe como executá-la. A autossabotagem em si é um padrão que muitas vezes a gente coloca dentro da gente para nos impedir de realizar certas demandas e que nos impede de alcançar os nossos objetivos criativos. E na criação de conteúdo, foi o que aconteceu comigo, pode aparecer de várias formas. Perfeccionismo paralisante. Esse eu acho que foi o que mais me pegou durante esses anos aí. É aquela ideia de começar, que a gente fica animada, que a gente fala assim, não, eu vou fazer dessa forma, essa forma vai acontecer. E quando você vai executar a ideia, você fala, pera, tá, mas como que eu vou executar essa ideia? Eu não tenho material suficiente, eu não tenho equipamento suficiente, eu não sou boa o suficiente. Esse é o perfeccionismo paralisante. A gente quer entregar rios pra todo mundo e não é assim que a gente começa, né? A gente vai aprendendo ao longo do tempo a melhorar a nossa entrega, a qualidade dos nossos vídeos, a forma certa de você pesquisar para você entregar um conteúdo de qualidade. O segundo ponto que a gente acaba dando uma travada é o medo da crítica e do julgamento. Mas deixa eu falar pra vocês, ninguém tá se importando se vocês vão criar conteúdo ou não. Eu digo, as pessoas próximas de vocês, a maioria não tá nem aí se você vai criar conteúdo, se você vai deixar de criar conteúdo, né? Então se você tem vontade de fazer algo, né? Se você sente que é o teu chamado, você tem que meter a cara e a coragem, independente de quem vai falar. Quando você estiver lá na frente, quem que vai falar alguma coisa pra vocês? Vão querer te aplaudir. Julgar é engraçado. Ajudar, ninguém quer. Ponto. Faça por você mesmo. Seja por você mesmo. Porque se você não for por você, quem que vai ser? Uma das situações também que eu acabei lidando durante esses anos aí é o síndrome de impostora. É eu não me achar boa o suficiente pra fazer aquilo. E quando eu começo a fazer, eu acho que eu tô exercendo um papel que não é meu. Eu acho que eu tô sendo falsa, né? Porque eu não consigo entregar a qualidade daquilo que eu me proponho. Mas isso é aquela autossabotagem falando assim, nossa, você não é boa o suficiente, né? Tem outras pessoas no mercado fazendo coisas melhores que você. As outras pessoas não são você. Tem pessoas que estão esperando você criar o seu conteúdo porque elas vão se identificar contigo. Com a sua forma de falar, com a sua história de vida, os insights que vocês trazem e o acolhimento que você dá para sua comunidade. Algo também que a gente acaba lidando no dia a dia é a comparação excessiva. Hoje em dia eu não consumo tanto conteúdo de outros criadores que têm a mesma foco que o meu, porque senão eu vou me comparar. Hoje em dia eu tento estudar um pouquinho mais sobre comportamento humano para eu entender o que o pessoal tá esperando de mim, qual é a entrega que a pessoa quer ter. Então hoje em dia eu paro, não fico consumindo tanto conteúdo de criadores de conteúdo, né? Mostram a rotina deles, pra eu tentar não me comparar, pra eu tentar simplesmente entregar aquilo que meu coração, né? Meu coração e a inteligência artificial me indica que eu deva focar, porque hoje em dia eu uso muito inteligência artificial. Se vocês quiserem um vídeo, eu posso trazer pra vocês como que eu uso, né? Pra criar roteiro, pra me dar dicas de insights. Deixem no comentário que eu converso com vocês. E então eu não consumo mais tanto conteúdo, porque eu não quero me comparar. Porque a história de vida de um não é igual a história de vida do outro, né? Então o caminho não o caminho não é igual. O ponto de partida não é igual de cada um, né? Às vezes eu comecei aqui, a outra começou lá na frente, entendeu? Porque ela tinha recursos maiores, então eu não posso ficar me comparando o tempo todo. A gente quer chegar no mesmo objetivo, mas o ponto de partida não foi igual. Então eu não tento mais levar essa parte de comparação pra minha cabeça, porque pra mim não dá. E algo que talvez seja mais o meu mal, seja a procrastinação crônica. O que acontece com a procrastinação crônica? Gente, eu tô sentada aqui, mas eu tô rindo, mas eu tô rindo de desespero aqui. Por quê? O que acontece nessa parte? É quando você vai caçar outras coisas pra você fazer, em vez de você fazer o que era pra fazer. É igual eu semana passada. Semana passada eu fiquei enrolando um mó tempão. Eu já tinha deixado todo o roteiro de vídeo pronto pra poder gravar, só sentar e gravar. Eu tô tentando acertar a iluminação, então tem dia vai ter vídeo que eu vou estar verde, tem dia que eu vou estar mais rosada, até eu acertar a iluminação. Já tinha feito o roteiro de tudo. Sabe o que eu fui fazer? Fui lavar roupa, fui lavar banheiro, fui lavar tudo que eu tinha que lavar, porque eu não queria sentar aqui pra começar a fazer a criação de conteúdo, porque eu tava com medo. Medo, na verdade, estava me auto-sabotando o tempo todo. Me auto-sabotando. Porque eu que tava criando empecilhos. Não, eu preciso lavar roupa. Ah, não, eu preciso lavar a louça. Eu preciso
preciso fazer aquela outra coisa. Quantas oportunidades eu perdi, cara, por medo de dar a cara a tapa, medo de me fazer ser vista, né? Cara, é medo. O outro ponto, crenças limitantes. Às vezes a gente veio de uma família, tipo, tem uma mentalidade muito fechada, que é muito, assim, muito diferente do que a gente vive. A gente fala assim, é porque a minha avó não conseguiu fazer tal coisa, a minha mãe não conseguiu fazer outra tal coisa. A gente coloca como que eu posso dizer? A gente coloca a coleira do outro na gente. E muitas vezes a gente não passa pelas mesmas situações que os nossos pais, os nossos avós passaram, mas às vezes a gente fica bitulado naquela mentezinha pequenininha assim, sabe? E isso vira uma corrente que te puxa pra trás, né? Então a crença limitante a gente tem que tomar cuidado. É o perfeccionismo disfarçado de qualidade. Eu só vou fazer aquilo quando eu tiver com tais equipamentos, quando eu estiver com a dicção perfeita, quando eu conseguir elaborar. Muitas vezes a gente usa o perfeccionismo, né, de desculpa. É porque eu sou muito exigente, é porque eu sou muito aquilo. Não, você tem que fazer aquilo que você consegue com as ferramentas que você tem no momento. Hoje em dia eu tô aqui gravando com uma câmera, beleza, mas quando eu comecei, eu só tinha um celular legal, mas mesmo assim, hoje em dia eu quero ter a câmera porque eu não quero trabalhar com meu celular, você entende? Por quê? Porque meu celular acabou a bateria, entendeu? Minha bateria é zerada, eu não consigo continuar gravando, mas eu entendo que é eu me auto-sabotando, eu inventando desculpas para não fazer. E no fundo, a auto-sabotagem é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Deu errado. Ele tá tentando te defender do quê? Do medo do fracasso, do medo da vergonha, né? Da medo de você se expor, né? Da medo da crítica. Mas ele tá te protegendo de algo que talvez vai te fazer um bem lascado lá no futuro. Imagina você poder olhar, você sentar, criar teu conteúdo, daqui 2, 3 anos estar num patamar, né? Top, e olhar pro teu pai. Você conseguir falar assim, não, eu comecei, cara, eu fiz. Eu tenho a prova que eu fiz, entendeu? É um mecanismo meio errado do nosso cérebro. Então pensa comigo, quando a gente reconhece esses medos, essa autossabotagem que a gente acaba se impondo a nós mesmos, e a gente continua adiando esse ciclo, né? Adiando esse ciclo de ir pra frente, porque a gente tá num ciclo de repetição de erros, porque a gente, né, se mantém no mesmo estado. Lembra que eu falo pra você, o que você não muda, você escolhe? Você escolhe permanecer inércia. Você não vai pra frente, também não vai pra trás. Fica paradinho ali. Então, você fica naquele ciclo de medo. Então, a gente, mesmo que inconsciente, a gente escolhe permanecer naquele estado, né? A gente acaba escolhendo frustração em vez de realização. Cara, olha que frase pesada. A gente escolhe a frustração em vez da realização por causa da autossabotagem, por causa do perfeccionismo disfarçado, né, de qualidade. E como que você vai melhorar a sua qualidade sendo que você nem começou ainda a fazer nada? Como que você vai ter um material de comparação? Fala assim, aqui eu tava legal, né? Aqui eu comecei e aqui, quando eu tô aqui em cima, é onde eu melhorei. Aí você tá falando de qualidade. A gente tem que ter o poder da escolha, gente. A gente tem que falar assim, não, eu vou fazer, eu vou realizar, mesmo com medo de me frustrar futuramente, mesmo com medo do julgamento das pessoas, eu vou fazer porque eu sou capaz de fazer aquilo. É a escolha de agir apesar do medo. É a escolha de você apertar o botão para começar a gravar e começar a falar. Você às vezes criou tudo na sua cabeça, né? Você fez todo aquele roteiro de vídeo perfeito, fez todas as coisas que tinha que fazer, e o mais importante, que era apertar o botão e começar a gravar, começar a falar, você não fez. E aí? Como que a gente chega num consenso? O que a gente faz? Então agora a gente entra nas estratégicas e práticas pra gente destravar a criação de conteúdo. Primeira dica que eu falo, nomeie o nome do sabotador. O que tá te sabotando? O medo da crítica? É o medo de não ser suficiente? É o medo da frustração? A gente tem que entender o que tá travando a gente. A gente tem que nomear o que tá nos sabotando. E muitas vezes é uma característica nossa, é interna, porque é uma autossabotagem, né? Não é os outros. Porque vamos colocar assim, a gente é uma caixa, né? O outro, ele tá fora da caixa. Ele não tá lidando com você diretamente. Não espere que as pessoas te incentivem a fazer aquilo que você quer fazer. E quando aquele pensamento negativo surgir, isso aqui não tá bom, eu não tenho qualidade suficiente, eu não tenho recurso suficiente, a gente tem que entender o que a gente tá pensando, né? Porque padrões são repetições, né? Então a gente tá repetindo uma situação dentro de um contexto. Nesse contexto que a gente tá repetindo é o comportamento de autossabotagem. E da gente saber o que está acontecendo, por que a gente está auto-sabotando, qual que é o princípio daquela autossabotagem, a gente já consegue entender ele e fazer
fazer ele perder a força em cima da gente. Segundo, desafie a voz crítica. Não aceite esses pensamentos como verdade absoluta. Se pergunte, para um momento, pergunte, isso é 100% de verdade? Quais são as evidências? Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu publicar isso? Se eu soltar isso? Troque a frase eu não consigo para a afirmação eu estou aprendendo. Cara, eu não aprendi tudo. Eu não aprendi a editar de um dia pro outro, eu não aprendi a gravar de um dia pro outro, eu não aprendi a me posicionar de um dia pro outro, eu não aprendi a me impor de um dia pro outro. É uma construção de vida. Tudo que a gente faz um pouco, a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai melhorando. Cara, vamos ser bem sérios, 1% por dia é muito, mas 1% por semana é muita coisa. A gente tem 52 semanas no ano. Se você melhorar 1% por semana, quer dizer que no final do ano você vai ter melhorado 52%. Isso é muito. Comece pequeno, não tente fazer um monte de coisa num tempo. Igual agora. Eu parei, falei assim, vou criar pro YouTube, porque o YouTube é uma ferramenta que eu já conheço há muitos anos, cara. Eu consumo do YouTube tem 20 anos. 20 anos que eu consumo material do YouTube, né? Então, o YouTube pra mim é minha casa, é onde que eu me sinto confortável. Eu não me sinto tão confortável nas outras redes sociais, que são vídeos mais curtos, são vídeos na horizontal. Aqui não, aqui eu liguei a câmera, né? Vou editar na vertical, horizontal, quer dizer, vertical, né? Os outros redes sociais na vertical e o YouTube na horizontal. É onde que eu gosto, eu me sinto mais confortável, né? Mas eu pretendo ir para as outras redes sociais? Eu pretendo ir para as outras redes sociais. Porém, é um passo de cada vez. Eu não posso querer tudo ao mesmo tempo, sabendo que eu não dou conta. Defina um horário para você criar seu conteúdo. Tire de 15 a 20 minutos no teu cantinho, bem específico, onde você consiga ficar quietinho, né? Para você sentar e falar assim, qual é a ideia que eu quero trabalhar hoje? A consistência, mesmo pequena, é melhor do que aquela vontade louca de postar tudo de uma vez. Seja pequeno, porém constante. Com isso você vai chegar em outros patamares. E você vai aprendendo a ter disciplina durante isso, tá? Porque um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É igual eu. Eu comecei a ir pra academia semana passada, né? Hoje é segunda-feira que eu tô gravando. Sábado eu fui, domingo não abre, só que domingo, se tivesse abrido, eu tinha ido. Porque tá começando a se tornar um hábito. Então chega às 7h15, 7h20, eu mando mensagem pra minha amiga. Eu falei assim, você tá bem? Vamos pra academia? Né? Por quê? Porque pra mim tá começando a ser uma parte da minha rotina. É a criação de conteúdo, tem que ser isso. Tem que você conseguir fazer que isso se torne parte da sua rotina. Porque vai ser mais leve, vai ser mais agradável de você sentar e criar. E dica assim, foque no progresso e não no resultado. Quer dizer assim, foque naquilo que você está construindo, do que você está aprendendo. O resultado disso tudo, cara, vai ser maravilhoso, porque se não der certo, você pelo menos aprendeu. Você você deu a sua cara a tapa, né? Ninguém vai poder falar assim, você desistiu no meio do caminho. E chegamos no final do nosso bate-papo. É mais uma autorreflexão minha, né? Foi as situações que eu passei antes de sentar e criar conteúdo aqui pra vocês. Então, a gente vê que essa demora na criação de conteúdo tá ligado muito a crenças limitantes, a medo, né? A autossabotagem em si e a busca de uma perfeição que não existe. Mas o mais importante disso tudo, que eu quero que fique contigo, é que você tem o poder da escolha, você tem o poder de mudar o seu cenário. E como eu falo pra você, o que você não muda, você escolhe. Então escolha enfrentar esse padrão, né, autossabotagem, e escolha dar o próximo passo rumo ao que você deseja. A sua voz é única, a sua percepção de vida é única, a sua criatividade merece uma voz no mundo. E não deixe a autossabotagem te convencer do contrário. Escolha ação, escolha evolução e o maior de tudo, escolha você. E agora, o que eu quero saber de você é quais dessas práticas você vai colocar em ação para começar a destravar a sua criação. Se esse vídeo te ajudou de certa forma, te deu uma certa clareza, considere deixar o seu like, que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de toda a programação aqui do YouTube. E muito obrigada por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau!